aqui enquanto meus irmãos estão na guerra. O trabalho mais difícil ficou para mim porque eu sou caçula, ninguém dá nada por mim. Eles comem e me deixam para trás. Eles não querem saber de mim. E eu estou aqui. Mas Pai, unja minha cabeça com óleo. Faz o meu cálice transbordar. Quando Davi menos esperou, quem estava lá no aprisco? Quem estava lá no aprisco? Quando menos Davi chegou, está chegando Samuel com o vaso de azeite. Vem cá, papai, ouviu a oração, meu filho, ouviu? Vem cá, vai me dar tua divisão, profecia, revelação. Ih, rapaz, o que Deus tem para você é muito mais do que isso. O quê? Tu vai ser rei de Israel, rapaz. Vai ser bom. Você está pensando numa coisinha, Deus está pensando em algo grande. Você está pensando numa coisa pequena, Deus está pensando em algo grande. Começa a pensar, começa a ver. Mas isso não é ambição pelas coisas de Deus. Eu quero que tu fique cheio de ambição pelas coisas de Deus. É porque Deus vai fazer. Então começa a pedir nessa noite, sem medo, sem hipocrisia. Fala, Deus, eu quero. Faz na minha vida. Se tu fez com eles, faz comigo. Porque eu tenho que fazer a diferença. Quanto menos esperou. Glória a Deus. Davi recebe o óleo. Ele começa a cantar salmos debaixo de uma unção tremenda. Ele está até me louvando, mas está faltando unção. Vai lá, Samuel, a oração dele chegou aqui. Pega o azeite dele e diz para ele o que eu vou fazer com ele. Romanjúria, quer Ramanjúria, calabaço, ninguém está dando nada por você, né, Davi? Ninguém está dando nada por você, né, Davi? Vai pedindo azeite, vai pedindo unção, vai pedindo poder. Daqui a pouco Deus vai te destacar na tua rua. Vai ter destaque na igreja, vai ter destaque na tua rua, vai te destacar na tua casa. Vai pedindo unção aí. Uma coisa que Noé não sabia, e Deus pegou ele de surpresa. Ele solta a bomba vai, a bomba volta e traz no bico um galho de oliveira. E eu perguntei, por que não galho de uma vinha, um galho de uma amendoeira? E Deus falou para mim, ó, rapaz, depois de um dilúvio desse, 40 dias, 40 noites, caindo um pé d'água, o homem já perdido, sem direção, a família em conflito, ele soltando corpo, solta corpo, o inimigo de guerra, um pássaro de guerra. Agora que ele consegue um pouco de paz e solta a bomba representando a paz, tu acha que eu vou dar o que para ele se embriagar? Tu acha que eu vou trazer no bico um galho de uma vinha para mostrar para ele que tem uva na terra, para ele ficar doidão de vinho? Eu vou mostrar para ele que depois da luta, ele tem que se encher do azeite. Ainda tem azeite aqui, deixa eu ver. Levanta a tua mão, adore ele. Deus podia levar um galho de uma vinha, porque diz a Bíblia, quando ele botou o pé na terra, ele bebeu do vinho e se embriagou, certo? Sim ou não? Era o desejo do coração dele. Mas o de Deus era que ele fosse não se embriagar com vinho, mas se enchesse do poder de Deus, da unção de Deus, da unção de Deus, da unção de Deus. Se encha da unção de Deus nessa noite. Aleluia. E faça a diferença nesse vale que tu está vivendo hoje. Nós temos que andar conforme a mão de Deus. A minha mão está aqui sobre esse copo. O copo está debaixo da mão. Se a mão ficar parada, o copo é obrigado a ficar. Por quê? Porque o copo não quer ficar no sol, não quer luta. Mas se Deus tem um projeto com esse copo, Deus vai locomover a mão dele ao local que Deus quer usar. Então o copo vai ter que andar conforme a mão de Deus. Por quê? Porque se a mão de Deus sai do copo, o copo fica debaixo do sol. Aí está a prova que você está passando. Aí está a luta, por que você está passando? Por quê? Porque a mão de Deus está se mexendo e você está parado. A mão dele vem sobre você. Você aceitou ele como seu salvador e entregou sua vida a ele. Agora a mão dele está andando pela Galileia, pela Judéia, por Samaria, está andando pelo Jordão, e você está parado ainda em Nazaré. Por isso que tu não está sendo honrado. Sai de Nazaré, começa a buscar poder. Quando tu voltar em Nazaré, tu vai voltar contando o testemunho do filho de Lázaro viveu, o cego de Jericó enxergou. Tu vai voltar trazendo testemunho. Aleluia. Aleluia. Vira para o seu irmão, diga: corra para debaixo da mão dele hoje, para sair da prova que você está passando. Aleluia.
Tem pessoas aqui debaixo do sol, Deus já me mostrou aqui. Tem pessoas aqui que estão debaixo do sol, pastor, mas está debaixo do sol, está até andando devagar. Já está procurando um poço, e você sabe que quando fica desidratado, começa a dar tonteira, se não tiver água, começa a ver tudo escuro, aí pega a direção, aí vê um atrapalhado e diz, a direção é para lá, aí você sai da direção, vai para outra direção, vai para uma direção que o vento está soprando, aí não sabe se é vento do Espírito ou se é vento de tribulação dos outros, aí tu começa a perder o rumo da direção, o rumo da história. Nessa noite, se tu estiver debaixo da mão de Deus, Deus vai te dar a direção certa. Aleluia! A mão dele está locomovendo e você está andando junto. Pastor, eu não estou enquadrado nisso, que eu estou andando juntinho com o meu pastor. Glória a Deus por isso. Onde o pastor vai estar indo junto, é igual Elias. Então garra nele, a unção está com ele, a porção está com ele. Então garra nele, garra nas irmãs de oração, garra nos irmãos que tem unção. Anda com crente que tem unção. Se andar com crente que não tem unção, vai passar mal. Começa a andar com quem tem óleo, porque aqui quando acabar o óleo do teu combustível, ele te dá um pouquinho e continua andando com o teu carro. A mão de Deus está movendo, você está indo junto. Agora tu pode até querer ir para algum lugar e querer forçar Deus te levar para algum lugar. Mas se Deus tem um propósito numa outra direção, você vai acabar sendo obrigado a entrar lá, mesmo que tu vá para outra direção. Aleluia. Deus quer ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Deus até deixa tu ir, faz igual fez com Ló, quer ir para lá, Ló, pode ir. Depois Deus coloca na direção certa. Mas a gente aprende muitas coisas com a direção errada. Se a mão de Deus se locomove, eu fico parado, eu fico debaixo do sol. Mas se Deus tem pressa em te usar, mas você ainda não despertou para isso, quem sabe o teu ministério está atrasado há anos, e você ainda não entendeu que está atrasado, e também não tem se preocupado, não tem buscado para isso, não tem estudado para isso, não tem se envolvido para isso. Quem sabe você ainda está desapercebido na chamada. Quem sabe você está desapercebido no propósito que Deus tem na sua vida. E por isso você está parado. E a mão de Deus está se locomovendo. Existe um tempo determinado. Você tem que andar junto com a mão de Deus. Se Deus está locomovendo a mão dele rápido, você tem que se apressar. Se Deus andar com a mão dele devagar, você vai devagarinho, nada de se apressar. Se Deus parar, tu para. Se Deus andar, tu anda. Se Deus recuar, recua. Mas eu já andei muito, tem que recuar. Se Deus quer que tu recua para consertar o negócio lá atrás, recua e conserta. Para quando tu andar, não tem que voltar mais. Então anda conforme a mão de Deus. Aleluia. A mão dele chega no vale. Quando chega no vale, a Bíblia diz que ele não entra para dentro do vale. Ele anda ao redor do vale. Aí está um segredo grave. Quando nós entramos para dentro do vale, corremos o risco de destruir ou quebrar aquilo que já está seco. Tem pessoas, pastor, que entram no vale, mas não é para profetizar, é para acabar de quebrar os ossos, é para acabar de destruir as pessoas. Pessoas que são direcionadas para dentro das igrejas para destruir a vida de outras, para acabar com ministérios, trazer guerra, conflito, confusão, discórdia. São jovens que entram no meio da juventude com outros pensamentos malignos, pornográficos, ainda mais agora com esse negócio de Orkut, no MSN, se não vigiar o negócio venta. E aí quando for ver, as crianças estão fracas espiritualmente, não tem mais unção. Se bobear, o inimigo entra e você não sente. A minha Bíblia diz que Jesus disse assim, estava Pedro de um lado, Tiago de um lado, João do outro e Pedro um pouco mais distante. E o Senhor disse, um de vós há de me trair. E o que estava do lado, João deita a cabeça no pescoço de Cristo e disse, Senhor, eu? Ele disse, não, o que botar a mão no pão comigo e molhar, esse vai me trair. Aleluia. A Bíblia diz que Judas estava um pouco distante. Aí um perigo, quando você está distante da voz de Deus, você está sujeito a cair nas lábias do inimigo. Você tem que estar todo dia ouvindo a voz do seu pastor, ouvindo a voz do seu pastor, ouvindo a voz do seu pastor, ouvindo a voz do seu pastor. Cuidado com o lobo devorador, cuidado com o mercenário que aí na sua casa só para comer, para roubar